Muito bem, estamos de volta para continuar a nossa lição 3 no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é um livro único no curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós abordamos na parte A desse estudo, nós abordamos já Atos capítulo 3, a cura do aleijado ou do coxo, a porta do Templo Formosa. Abordamos também a oferta de Barnabé e de Ananias e Safira, e também os apóstolos perante o Sinédrio. Vamos agora continuar falando do crescimento da igreja por meio de sinais e maravilhas. Quando lemos Atos 5, 12 a 16, ele serve como uma ponte, conectando a história de Ananias e Safira à prisão dos apóstolos, de Atos 3, 17 e 18. Além disso, Atos 5, 12 a 16 é um resumo, e isso nos lembra de passagens como Atos 2, 43 a 47, Atos 4, 32 a 35. Parece que de tempos em tempos, Lucas resume o crescimento da igreja para nós. Atos 5,13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a ele, embora o povo os tivesse em alto conceito. Atos 5, verso 13. Isso é nenhum autor indiferente como Ananias e Safira se aproximou. Judeus descrentes temiam se passar por cristãos. Eles se mantinham longe dos cristãos e os deixaram em paz. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Atos, capítulo 5, verso 14. Hipócritas se afastaram dos crentes, mas mais e mais pecadores sinceros foram para Cristo. As pessoas notam que Deus age. Nessa sessão, iremos examinar a relação entre o sobrenatural e o crescimento da igreja. Vejamos aqui 3 verdades. Jesus ensinou seus discípulos diferente da forma que muitos ensinam hoje. Nosso Senhor era um rabi, judeu, e ele ensinava como um rabi. Seus discípulos não se sentavam o dia inteiro em uma sala de aula. Eles iam ao seminário na rua, na prática. Estudantes andavam com Jesus e o seguiam, e eles o ensinavam como pescar homens, e eles os assistiram curar pessoas, multidões se maravilhavam. Ele ensinava com mais autoridade do que qualquer outra pessoa. Mateus 7, 29. Ele e seus discípulos falavam sobre isso e depois ele os mandavam para a prática. Eles pregavam as boas novas, curavam os doentes, expulsavam os demônios. Lucas 9, verso 1 a 6 e Lucas 10, verso 1 ao 24. Retornando, eles falavam sobre seus problemas e sucessos. O ciclo continuou assim por 3 anos. Os discípulos assistiram Jesus ministrar, aprendiam como pregar, ensinar e curar. Jesus era o seu exemplo. Assim aprenderam por ouvir, por ver e por praticar. Antes de ascender aos céus, Jesus disse a eles para ir e fazer discípulos. Sem dúvida, ele tinha a intenção de que eles também treinassem outros como ele os havia treinado. Mas muitos abandonaram esse método. Professores demais ensinam teoria na sala de aula e modestamente praticam em uma capela. Cada professor deve ser um modelo integral de ministério para os seus estudantes. Devemos descobrir novamente a relação entre palavras e ações de poder. Um homem tinha a reputação de treinar cavalos. Ele ensinava cavalos a andar de uma certa maneira, de forma constante. Qual era seu método? Ele começava com um cavalo mais velho, que era um bom exemplo.
Então ele o amarrava ao cavalo mais novo. Com o tempo, o cavalo mais novo aprendia como andar da mesma forma que o mais velho. Isso nos surpreende. Quantos outros animais aprendem a andar lado a lado de um familiar? Da mesma forma, uma família aprende a cozinhar ao trabalhar com sua mãe na cozinha. Um homem jovem aprende a carpintaria trabalhando ao lado de um carpinteiro. Ministrar o poder do Espírito Santo é assim. Estar cercado de pessoas que fazem bem é a melhor maneira de aprender a fazê-lo você mesmo. Uma escola bíblica na África mantém a ênfase em seu ministério. Todos os outros professores são também pastores. Isso permite que os alunos vejam os seus professores ministrarem e ajudá-los. A escola tem sido muito bem-sucedida. Continua um bom equilíbrio entre estudos, habilidades, orações e ministério. Seus alunos são conhecidos por se tornarem bons pastores. Da mesma forma, escolas bíblicas de extensão focam no ministério. Alunos de extensão deixam suas igrejas por 1 ou 2 semanas, algumas vezes no ano. Durante esse tempo, eles estudam tudo o que pode ajudá-los no ministério. É um treinamento com mão na massa. Milhares de pastores gostam muito desse tipo de treinamento. E é uma grande bênção ajudar a amadurecer líderes com famílias e responsabilidade. Sinais e maravilhas se seguiram enquanto os crentes pregavam em novas cidades. Começando no Pentecoste, o evangelismo poderoso espalhou as boas novas. Eventos sobrenaturais mostram que o reino de Deus havia chegado. Houve sinais poderosos do Espírito desde Jerusalém a Roma. Todas as pessoas, judeus, samaritanos e gentios, viram o poder de Deus em ação. O ministério dos discípulos era sobrenatural. Era como o ministério de Jesus, seu professor e mestre. Os apóstolos realizaram muito mais sinais e maravilhas miraculosos entre o povo. Atos capítulo 5, verso 12. Em seu evangelho, Lucas contou como o Espírito ungiu a Jesus para pregar as boas novas e libertar, Lucas 4, 18 a 19. Esse mesmo Espírito estava sobre os apóstolos. Os servos de Deus mudam, mas o poder do Espírito permanece o mesmo. Eventos sobrenaturais eram um fator chave para o crescimento da igreja em Atos. O poder sobrenatural ajudou a espalhar as boas novas. Não estamos dizendo que sinais e maravilhas são a única razão para o crescimento da igreja. É o evangelho que transforma vidas. Mas eventos sobrenaturais ajudam a persuadir as pessoas de que o evangelho é verdadeiro. Um pai muçulmano aceitou Jesus em uma reunião em uma tenda, porque seu filho, 12 anos, que era aleijado, ele nunca havia caminhado, mas a oração em nome de Jesus o curou instantaneamente o menino. Milagres atraem multidões para o reino de Deus. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse algum deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos capítulo 5, verso 15 e 16. Multidões vieram de toda Jerusalém. Eles trouxeram seus doentes e os atormentados por demônios. Notem que muitas daquelas pessoas que foram estavam doentes, não tinham demônios. O que aconteceu? Todos foram curados.
o Feitos inteiro. Vejamos aqui uma tabela da relação entre o sobrenatural e o crescimento da igreja. Atos, capítulo 1, do verso 3 a 8. Evento sobrenatural. Jesus ressurgiu dos mortos e apareceu aos seus discípulos 40 dias. Resultado, eles acreditaram que ele estava vivo. Atos 1, 9 a 11. Jesus ascendeu aos céus, anjos instruíram os discípulos. Os discípulos esperaram em Jerusalém para serem batizados pelo Espírito Santo. Foi o resultado. Atos 2, 1 a 4 e Atos 2, 41. Os 120 foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Resultado, cerca de 3.000 acreditaram e foram batizados depois que Pedro explicou o milagre de Pentecostes. Atos 3, 1 ao 4, 4. O pedinte aleijado foi curado. Pedro explicou o que aconteceu. O resultado, o número dos homens cresceu para 5.000. Atos 5, 1 a 11. Deus matou Ananias e Safira por mentirem para o Espírito Santo. Resultado, grande temor, respeito, aprendeu toda a igreja e os que ouviram. Atos 5, 12 a 18. Os apóstolos realizaram muitos milagres e maravilhas no meio do povo. Resultado, mais e mais homens e mulheres acreditaram no Senhor e foram somados ao seu grupo. Líderes tornaram-se invejosos e prenderam os apóstolos. Atos 5, 17 a 20. Um anjo abriu as portas da prisão e disse aos apóstolos para ir entregar a mensagem completa no templo. Atos 5, 27, Atos 5, 40, 42. Resultado, os apóstolos foram questionados, açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus. Ainda assim, eles continuaram ensinando. Atos 6, 8, 10, 15, Atos 8, 1 a 4. Estevão fez maravilhas e sinais. Ele falou com grande sabedoria pelo Espírito. Sua face brilhou como um anjo enquanto o apedrejaram. Resultado, uma grande perseguição começou contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram espalhados. Eles pregaram por toda parte, pelo mundo onde quer que fossem. Anteriormente, vimos 5 propósitos de Atos. Primeiro, Atos serve como uma ponte entre os evangelhos e as cartas de Paulo. Segundo, Atos conta a história de como a igreja cresceu em números, em novos lugares, culturas e em sua teologia. Terceiro, Atos explica e defende a igreja contra os seus inimigos. Quarto, Atos serve como um guia para a fé e prática. E quinto, Atos enfatiza que o poder do Espírito é a chave para testemunhar de Jesus. O último desses 5 propósitos é o mais importante, o poder do Espírito como chave para testemunhar de Jesus. Atos é uma história sobre o crescimento sobrenatural da igreja. O maior dos propósitos de Lucas é enfatizar o quanto precisamos do poder do Espírito Santo. Fazemos nosso pior quando dependemos de nós mesmos. Nós fazemos o nosso melhor quando dependemos do Espírito Santo. A tabela nessa seção vai enfatizar o fato de que a igreja cresceu por causa dos atos do Espírito Santo. Atos é um livro sobre poder e atos do Espírito Santo. Tire os atos sobrenaturais do Espírito de Atos e pouco vai restar. O Espírito Santo está trabalhando por meio de você e da sua igreja. Veja, você está dependendo mais dele do que do poder humano. O que restaria de seu ministério se o poder sobrenatural fosse retirado?
Vejamos então agora a relação entre o sobrenatural e o crescimento da igreja no livro de Atos. Atos, capítulo 8, verso 5 a 13, o evento sobrenatural. Felipe pregou sobre Cristo e fez sinais miraculosos em Samaria. Resultado, muitos homens e mulheres acreditaram e foram batizados. Atos, capítulo 8, verso 14 a 25, os apóstolos ergueram as mãos sobre os crentes samaritanos para eles recebessem o Espírito Santo. Resultado, os samaritanos foram cheios do Espírito Santo e Simão ofereceu dinheiro para, pelo poder, transmitir o Espírito por oração. Atos 8, verso 26 ao 38, um anjo direcionou Felipe para viajar para o sul, em direção a Gaza. O Espírito lhe disse para andar perto da carruagem do etíope. O etíope creu e foi batizado. Atos, capítulo 9, verso 1 ao 19, Jesus apareceu a Saulo na estrada para Damasco. O brilho o cegou. Saulo se converteu. Atos 9, 10 ao 31, o Senhor falou com Ananias em uma visão para que ele orasse por Paulo. Resultado, Paulo foi cheio do Espírito e curado, e ele começou a pregar. A igreja foi fortalecida, encorajada e cresceu em números. Atos 9, 32 a 35, Pedro curou Enéas. Ele esteve de cama por 8 anos. Todos os que viviam em Lida e Saron o viram e foram para o Senhor. Atos, capítulo 9, versos 36 a 42. Pedro trouxe Dorcas dos mortos. Resultado, muitos creram no Senhor. Atos 10, verso 1 a 48. E Atos 11, 1 a 18. Por uma visão, Pedro foi levado a pregar para Cornélio. Resultado, Cornélio e sua casa creram e foram cheios do Espírito Santo. Pedro e os líderes de Jerusalém aprenderam que Deus ama as pessoas de todas as nações. Atos, capítulo 11, verso 27 a 30. Ágapo profetizou uma grande fome. Resultados, crentes na Antioquia e na Síria enviaram dinheiro para ajudar os crentes em Jerusalém. Atos 12, verso 1 ao 17. Um anjo libertou a Pedro da prisão enquanto os crentes oravam. Resultado, crentes foram maravilhados. Atos 12, 19 a 24. Um anjo feriu a Herodes por aceitar louvores como um deus. Resultado, Herodes morreu. Mas a palavra do Senhor continuou a se espalhar. Atos do Espírito Santo ajudam a igreja de hoje a crescer. Alguns não querem falar sobre o ministério sobrenatural nos dias de hoje. Esses honram o Espírito com palavras, mas eles procuram trancá-lo às suas ações. Dentro das passagens das Escrituras, eles querem seus milagres atrelados somente aos apóstolos. Eles gostam de escrever livros sobre o ministério de Jesus e dos apóstolos. Mas é estranho imaginar o Espírito capacitando crentes a fazer milagres ou a falar em línguas nos dias de hoje. Eles acham mais fácil dizer que a era dos milagres morreu com os apóstolos. Essas pessoas pensam que a Bíblia é o lugar mais seguro para o Espírito Santo. Eles acham que é lá e que ele deve permanecer lá e não na realidade de hoje. No entanto, eventos sobrenaturais nunca pararam.
Eles continuaram por toda a história da igreja. Vejamos o seguinte: Justino Mártire, ano do 100 ao ano 165, escreveu que os crentes em seus dias expulsavam muitos demônios e curavam doentes. Irineu, ano 130 a 202, escreveu que alguns crentes em seus dias expulsavam demônios e curavam os doentes, e ele dizia que não era possível nomear o número de dons espirituais que Deus deu aos crentes por todo o mundo. Tertuliano, anos 160 a 202, escreveu acerca daqueles que libertam demônios e curaram em seus dias. Ambrósio, anos 130 a 202, testificou acerca de curas e o falar em línguas. Augustinho, ano 354 a 430, escreveu sobre os cegos, os doentes, possuídos por demônios, mortos, que foram curados em seus dias. Francisco de Assis, ano 1181 a 1226, teve muitos milagres em seu ministério. Martinho Lutero, 1483 a 1546, curou muitos doentes em nome de Jesus. John Wesley, 1703 a 1791, dizia que os dons espirituais foram retirados por dois motivos. Primeiro, por causa da falta de fé e santidade. E segundo, por causa de homens formais e secos que começaram a ridicularizar quaisquer dons que eles mesmos não tinham. Além do mais, esses líderes descreviam os dons de Deus como sendo insanos e falsos. O Diário de Wesley escreve mais de 200 curas em seu ministério. Em tempos recentes, milhares de curas e milagres já foram operados. Esses eventos sobrenaturais acontecem em diferentes nações. Pelo mundo, muitos livros falam das maravilhas do Espírito Santo nos nossos dias. Por exemplo, veja Atos, hoje, tradução livre de Ralph W. Harris. Ele conta muitas histórias de curas, milagres e mensagens em línguas sendo compreendidas por visitantes. Eventos sobrenaturais ajudam a igreja a crescer. Em muitos lugares, as igrejas pentecostais estão crescendo mais rápido do que todas as outras. Um exemplo disso é a América Latina. No princípio da terceira década do século XXI, 75% dos protestantes na América Latina são pentecostais. Eles, ou melhor, nós, acreditam em milagres, curas e no falar em línguas. Atualmente, 85% dos missionários em todo o mundo são pentecostais. O estatístico especializado de missões, David Barrett, estimou ainda nos anos 70 que em 2025, 91% dos missionários seriam pentecostais, e é o que estamos vendo acontecer. Falamos da relação entre o sobrenatural e o crescimento da igreja em Atos capítulo 13 ao 28. Atos 13, verso 1 e 3. O evento sobrenatural. O Espírito Santo falou por meio dos crentes, dizendo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra o qual chamei. Resultado, Barnabé e Saulo começaram sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, verso 4 ao 12, evento sobrenatural. Paulo, cheio do Espírito Santo, declarou cegueira sobre Elimas, o feiticeiro judeu. Resultado, Sérgio Paulo, o procônsul governador,
acreditou em Cristo. Atos 14, 1-7. Deus confirmou a mensagem, sua graça, permitindo que Paulo e Barnabé fizessem sinais e maravilhas milagrosas. Resultado, alguns acreditaram nos apóstolos. Atos, capítulo 14, verso 8-22. Deus usou Paulo em Listra para curar um homem aleijado de nascença. A multidão apedrejou Paulo, mas ele viveu enquanto os discípulos se reuniram ao seu redor. Resultado, as multidões pensaram que seus deuses haviam descido para a terra. Paulo ensinou que devemos passar por muitas dificuldades para entrar no reino. Vamos à próxima, ainda continuando aqui a tabela. Atos 16, versos 6-15. Por meio de uma visão, o Espírito Santo proibiu Paulo de entrar na Ásia e o guiou até Macedônia. Resultado, na Macedônia, Lídia e sua família receberam a Cristo e foram batizadas. Atos 16, versos 16-24. Paulo expulsou o demônio de uma garota que previa o futuro. Resultado, Paulo e Silas foram espancados e presos. Atos 16, verso 25-34. Paulo e Silas oraram e cantaram à meia-noite. Um terremoto abriu todas as portas da prisão. Resultado, o carcereiro e sua família creram em Cristo e foram batizados. Os crentes foram encorajados. Atos 18, 9-11. O Senhor falou com Paulo em uma visão de noite. Ele encorajou a Paulo a continuar na cidade de Corinto sem medo. Resultado, Paulo continuou ensinando em Corinto por 1 ano e meio. Atos 19, 1-7. Paulo pregou para 12 homens em Éfeso. Ele colocou as suas mãos sobre eles e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Resultado, os 12 homens falaram em línguas e profetizaram. Atos 19, verso 8-12. Paulo pregou e ensinou 2 anos e 3 meses em Éfeso. Deus fez milagres especiais. Resultado, todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra. Atos 19, verso 13-20. Os filhos de Seva tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, mas tiveram que fugir feridos e nus. Resultado, o nome do Senhor Jesus foi tido em alta honra. A palavra do Senhor se espalhou amplamente e cresceu em poder. Atos 20, verso 7-12. O evento sobrenatural, Paulo ressuscitou a Eutico dos mortos. O resultado, o jovem viveu e os crentes ficaram muito consolados. Atos, capítulo 21, verso 1-15. Ágapo e outros profetizaram que Paulo seria preso em Jerusalém. Resultado, os crentes foram preparados para aceitar a vontade do Senhor para Paulo. Por causa da profecia, suas provações fortaleceram sua fé em vez de abalá-la. Atos, capítulo 23, verso 1-11. O Senhor apresentou-se a Paulo. Ele encorajou a Paulo e garantiu que testificasse em Roma. Resultado, Paulo foi fortalecido e preparado para a viagem a Roma. Atos 27, verso 21-44. O evento, um anjo estava ao lado de Paulo. Ele disse a ele que todos os homens do navio sobreviveriam à tempestade. Resultado, todos os
276 homens do navio chegaram à costa com segurança. Atos 28, verso 1 ao 6. Paulo jogou uma víbora no fogo em Malta. Resultado, as pessoas mudaram de ideia sobre Paulo, dizendo até que ele era um deus. Atos 28, verso 7 a 10. Paulo curou o pai de Públio e muitos outros enfermos na ilha de Malta. O resultado, as pessoas homenagearam a Paulo e seus amigos de várias maneiras. Vamos aos exercícios desse texto 4. Assinale com X a alternativa correta. O verso 16 de Atos 5 afirma que, letra B, muitos enfermos e atormentados eram curados. 3:37. O que significa a palavra Rabi? A letra é a C, mestre de grande em conhecimento. Marque C para certo e E para errado. Podemos afirmar sobre a forma que Jesus ensinou os seus discípulos. Vamos dizer, e 3:38, eles não sentavam em sala de aula o dia inteiro, certo? 3:39, eles não iam ao seminário da rua, errado. 3:40, eles assistiam a Jesus pregando, ensinando, orando e fazendo milagres, certo? 3:41, Jesus lhes disse para ir e fazer discípulos, certo? 3, podemos afirmar que em Atos o crescimento da igreja se dava. 3:42, pelos eventos sobrenaturais, certo? 3:43, pela pregação do evangelho, certo também. 3:44, pela pureza da igreja, certo também. E 3:45, pela dependência total da igreja do poder do Espírito Santo, certo? Então, aqui da 3:42 a 3:45, toda certa. Vamos com assinale com X a alternativa correta. 3:46. Qual desses propósitos é o mais importante no livro de Atos? Letra D. Enfatizar que o poder do Espírito Santo é a chave para testemunhar de Jesus. 3:46, letra D. 3:47. Alguns afirmam não crer na atuação do Espírito Santo nos dias de hoje. Nós cremos, porém, todas estão corretas, que a atuação em nossas vidas, os eventos sobrenaturais continuam, e cremos que o poder do Espírito Santo não era só para a igreja no livro de Atos, mas também para nós hoje. Todas corretas. Vamos ao texto 5, para concluir essa lição número 3 no livro de Atos. Texto 5, o crescimento da igreja por meio da perseguição. Atos, capítulo 5, versos 17 a 42. A perseguição é como um rio em Atos, capítulo 1 ao 28. Ela fluiu de Jerusalém até Roma. Na última sessão, nós estudamos o sobrenatural em Atos. Agora, estudaremos a perseguição em Atos, capítulo 1 até o 28. Pois os descrentes sempre perseguiram os crentes. 1 João 3, verso 12 a 13. Nós notamos que em toda a Bíblia encontramos isso. O carnal perseguindo o espiritual. Caim matou Abel. Gênesis 4:8. Ismael perseguia Isaac. Gênesis 21, verso 9. E Gálatas 4, verso 29. Judeus pecadores perseguiram os profetas. Mateus 5:12. E a Jesus. Em Atos, judeus descrentes
era a maior fonte de perseguição. Atos ilustra 3 verdades sobre a perseguição. Vejamos. Primeiro, a perseguição dos crentes em Atos 1 ao 7. Nós vamos mostrar aqui a origem da perseguição, o motivo da perseguição, a descrição da perseguição e o resultado da perseguição. Vamos primeiro, Atos capítulo 1, verso 3 e Atos 2, verso 23 a 45. Origem da perseguição. Aqui ela vem dos líderes judeus incrédulos. O motivo? Jesus afirmou ser o Filho de Deus e o Messias. As massas acreditaram nele, mas não os líderes. Descrição: eles o pregaram na cruz. Resultado: ele morreu, mas ressuscitou dos mortos. Ele ascendeu e enviou o dom prometido do Espírito a milhões que o seguem. Vamos a Atos, capítulo 4, verso 1 ao 31. A origem da perseguição, saduceus. O motivo da perseguição, os apóstolos curaram um aleijado e pregaram a ressurreição dos mortos por meio de Jesus. A descrição da perseguição, eles colocaram Pedro e João na prisão e o sinédrio os ameaçou para que não falassem mais no nome de Jesus. Resultado: os discípulos oraram por ousadia e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com grande ousadia. Atos 5, versos 17 a 41. Aqui a origem da perseguição, o sumo sacerdote judeu e os saduceus. Motivo da perseguição, alguns líderes judeus tinham ciúmes do sucesso dos apóstolos. A descrição da perseguição, o sinédrio prendeu os apóstolos e depois os espancou. O resultado da perseguição, um anjo os soltou. Eles se alegraram por serem dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Vamos ao Atos, capítulo 6, verso 9, 8, 1 a 4. A origem da perseguição, judeus incrédulos e o sinédrio. O motivo da perseguição, pelo Espírito, Estevão fez grandes maravilhas e sinais milagrosos e falou com sabedoria sobre Jesus. A descrição da perseguição, eles o levaram ao sinédrio, apresentaram falsas testemunhas e o apedrejaram. E o resultado dessa perseguição em Jerusalém, eclodiu uma grande perseguição, e todos, exceto os apóstolos, foram espalhados, pregando por toda parte, onde quer que fossem. Vamos à passagem, Atos, capítulo 8, verso 1 ao 5, a origem da perseguição. Judeus incrédulos em Jerusalém. Motivo da perseguição. Motivo, eles estavam com ciúmes, Atos 5:17, zangados, Atos 7:57, e não criam em Jesus, 1 Timóteo 1:13. A descrição da perseguição, eles espancaram, mataram e prenderam a crentes. Às vezes eles tomavam suas próprias propriedades. Hebreus 10, verso 34. Vamos ao resultado da perseguição. Felipe foi a uma cidade de Samaria e pregou, e muitos creram. Atos, capítulo 8, versos 3 e 4. A origem da perseguição, Saulo de Tarso. O motivo da perseguição, ele pensou que estava servindo a Deus. Não é? Vemos agora a descrição da perseguição.
ele começou a destruir a igreja de casa em casa. Os crentes foram espancados, presos e, quem sabe, mortos alguns. Atos 9, verso 1 ao 2, Atos 22, verso 4, Atos 19, verso e o 26, do 10 ao 11. Os crentes foram espalhados, eles pregavam a palavra onde quer que fosse. Foi o resultado da perseguição. Vamos ao texto, Atos 9, verso 23 a 25, a origem da perseguição, judeus incrédulos em Damasco. O motivo, Saulo estava provando que Jesus era o Messias. A descrição da perseguição, eles planejaram matá-lo. O resultado da perseguição, seus seguidores o baixaram em uma cesta, através de uma abertura na parede, e ele foi para Jerusalém. Isso se deu em Damasco. Atos 11, 19 ao 21. A origem da perseguição, judeus incrédulos. Motivo da perseguição, Saulo estava provando que Jesus era o Messias. O resultado, a descrição da perseguição, eles planejavam matá-lo. E o resultado, aqueles espalhados disseram as boas novas na Fenícia, Chipre e Antioquia. Atos, capítulo 12, verso 1 ao 17. A origem da perseguição, o rei Herodes. A descrição o motivo da perseguição, Herodes desejava agradar aos judeus incrédulos. A descrição da perseguição, ele mandou cortar a cabeça de Tiago, mais tarde ele colocou Pedro na prisão. O resultado da perseguição, os crentes foram encorajados quando Deus libertou Pedro da prisão, e a palavra de Deus continuou a aumentar e a se espalhar. Atos 13, verso 44 a 49, a origem da perseguição, judeus incrédulos em Antioquia da Pisídia. O motivo da perseguição, ciúmes das multidões que se reuniam para ouvir a palavra do Senhor por intermédio de Paulo. A descrição da perseguição. Eles falaram mal contra o que Paulo estava dizendo. E o resultado da perseguição? Os apóstolos se voltaram para os gentios, muitos acreditaram, a palavra de Deus se espalhou por toda a região. Vamos a outra passagem, Atos 13, verso 50 ao 52. A origem da perseguição. Judeus incrédulos em Antioquia da Pisídia. O motivo da perseguição, ciúmes das multidões judias e crentes gentios. A descrição da perseguição, eles usaram mulheres tementes e a Deus e com grande influência, levando os homens a incitar a perseguição, eles expulsaram os apóstolos. O resultado, os apóstolos sacudiram a poeira de seus pés em protesto, Lucas 9, verso 5. Os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 14, verso 1 ao 7, a origem da perseguição, judeus que se recusaram a acreditar em Icônio. O motivo da perseguição, incredulidade. A descrição da perseguição, eles incitaram os gentios e envenenaram suas mentes, eles planejaram apedrejar os apóstolos. O resultado, eles fugiram para Listra e Derbe e continuaram a pregar as boas novas. Atos, capítulo 14, versos 19 a 22. A origem da perseguição, judeus de Icônio e Antioquia. O motivo, descrença e ciúmes das multidões. A descrição, eles apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade. O resultado,
Os discípulos oraram por ele. Paulo se levantou e voltou para a cidade. Mais tarde, ele ensinou que devemos passar por dificuldades, tribulações, para entrar no reino de Deus. Atos 17, verso 1 ao 10. A origem da perseguição, judeus incrédulos de Tessalônica. O motivo da perseguição, ciúmes. A descrição, eles formaram uma multidão e incitaram um motim. O resultado, Paulo e Silas fugiram para Bereia. Atos 17, versos 13 a 15. A origem da perseguição, judeus incrédulos de Tessalônica. O motivo, ciúmes. A descrição da perseguição, eles agitaram a multidão. E o resultado, Paulo e Silas fugiram para Atenas. Atos 18, verso 1 ao 17. A origem da perseguição, judeus incrédulos de Corinto. O motivo da perseguição, incredulidade. A descrição da perseguição, os judeus se opuseram a Paulo e se tornaram abusivos. Mais tarde, eles se uniram e o levaram ao tribunal. O resultado, ele sacudiu suas roupas, se voltou para os gentios. Muitos coríntios acreditaram. Gálio retirou o caso do tribunal. Vamos à passagem, Atos 19, verso 8 a 10 e 20. A origem da perseguição, judeus descrentes em Éfeso. O motivo da perseguição, eles se recusaram a acreditar. A descrição da perseguição, eles que anunciaram publicamente o caminho. O resultado, Paulo deixou a sinagoga, ele ensinou ao lado dela por 2 anos e muitos judeus e gregos acreditaram ou creram. Atos 19, verso 23 ao 20, verso 1. A origem da perseguição, Demétrios, um ourives. O motivo da perseguição, ele estava perdendo dinheiro, as pessoas não estavam mais comprando os ídolos de Ártemis que ele fazia. A descrição da perseguição. Eles começaram um motim e correram para o teatro. O resultado, o secretário municipal encerrou o caso. Paulo encorajou os discípulos a partir para Macedônia. Atos, capítulo 20, verso 3. A origem da perseguição. Judeus incrédulos da Grécia. Motivo, incredulidade. Descrição da perseguição, eles fizeram uma conspiração contra Paulo. Resultado, ele mudou seus planos e voltou para a Macedônia. Atos, capítulo 21, verso 27 e Atos 23, verso 35. A origem da perseguição, judeus incrédulos. O motivo, incredulidade, o ministério de Paulo aos gentios. Descrição. Eles agarraram Paulo e incitaram a multidão, eles o arrastaram no templo e tentaram matá-lo. Mais tarde, mais de 40 homens fizeram juramento de não comer e beber até matar a Paulo. O resultado, os romanos transferiram Paulo para uma prisão em Cesareia, no palácio de Herodes e do governador. Atos 24. A origem da perseguição. O sumo sacerdote e alguns anciões. O motivo, Paulo pregando Jesus. A descrição, eles acusaram Paulo com um advogado perante o governador Félix. Resultado, Paulo testificou para o governador e outros, e ele ficou preso por 2 anos em Cesareia. Atos 25 e 26. A origem da perseguição. Chefes e sacerdotes e líderes judeus. Motivo,
Paulo pregando a Jesus. A descrição: eles fizeram acusações graves que não podiam provar. Paulo foi acorrentado. O resultado: Paulo testemunhou para Festus, então ele apelou para César e também para Agripa e Beatriz, e poucos dias depois, Paulo também testificou ao rei Agripa e aos líderes da cidade. Atos 27. A origem da perseguição: chefes de sacerdote e líderes judeus. Motivo: Paulo pregando Jesus. Descrição: Paulo foi levado como prisioneiro a Roma, o navio foi perdido e uma grande tempestade. O resultado: Paulo tornou-se amigo de Júlio, o centurião. Além disso, todos os 276 marinheiros ou da tripulação do navio sobreviveram à tempestade por causa de Paulo. Atos 28, verso 1 ao 10. A origem da perseguição: chefes de sacerdote e líderes judeus. Motivo: Paulo pregando Jesus. Descrição: Paulo continuou sua viagem a Roma como prisioneiro. Resultado: Paulo curou enfermos na ilha de Malta. Atos 28, verso 11 ao 31. A origem da perseguição: chefes de sacerdotes e líderes judeus. O motivo da perseguição: Paulo pregando Jesus. A descrição da perseguição: Paulo foi acorrentado e vigiado por 2 anos. E o resultado da perseguição: corajosamente, sem obstáculos, ele pregou o reino de Deus e ensinou sobre Jesus Cristo com toda liberdade. Não podemos, depois de ver essa extensa tabela do Atos 1 até o 28, não podemos evitar a perseguição ao sermos mais espirituais que outros. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, e também todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Perseguição é como as tentações, bate em todas as portas. Falemos agora do sobrenatural, que raramente livra os crentes da perseguição. Essa importante tabela que vimos sobre a perseguição cobre o livro inteiro de Atos dos Apóstolos. Ela contém 25 exemplos de perseguições em Atos. Deus deu livramentos sobrenaturais 3 vezes em Atos. Isso deixa ainda 22 vezes em que os crentes tiveram que lidar com problemas com a perseguição. Um anjo livrou os apóstolos da prisão, mas ele enviou de volta para o lugar onde eles arranjaram aquele problema. No dia seguinte, eles foram açoitados. O segundo livramento miraculoso foi em Atos 12, verso 7. Um anjo livrou a Pedro da prisão, mas Tiago, um dos 3 grandes apóstolos, não foi liberto da mesma prisão. Tiago foi decapitado. O terceiro livramento miraculoso foi da perseguição em Atos 16. Paulo e Silas são libertos da prisão, depois de haver um terremoto, e depois serem severamente açoitados. Mas eles só estavam livres da meia-noite até o amanhecer. Qual é a conclusão? A perseguição é a montanha que Deus remove, quando Ele bem entende. E quando não o faz, nos dá a força para escalar. O poder do Espírito Santo pode nos ajudar a evitar a perseguição aqui e ali.
mas seu poder e presença nos dá também a capacidade de triunfar. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo da fornalha, Daniel 3. Mas ele fortaleceu milhares de crentes que os Césares queimaram até a morte. Poucas vezes na história, Deus removeu a montanha da perseguição, mas normalmente ele nos dá o poder para passarmos ou superá-la. Em 2019, os números oficiais dos países fechados ao Evangelho indicaram a execução de 4.000 cristãos. Esse número é 40% superior ao assumido no ano anterior. Lembre-se de que estamos falando de números em que os países socialistas e comunistas assumem quantas execuções de irmãos em Cristo eles escondem. Eu me pergunto, como é possível que tanta gente que diz cristã e pior, evangélico, escolha votar em políticos abertamente socialistas e comunistas? Esses falsos crentes serão chamados à responsabilidade por nosso Senhor. Sim, eles serão. Jesus continua a construir sua igreja, mesmo durante a perseguição. Então, por que Deus raramente livra seu povo da perseguição? A Bíblia nos ensina que Deus faz muitas coisas por meio da perseguição. O sofrimento produz mártires. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. E o sofrimento é como um fogo purificador. 1 Pedro 6, 7, onde a nossa fé é provada como ouro ao fogo. Maturidade e pureza são coisas que a perseguição ou o sofrimento produzem em nós. O próximo ponto fala sobre o que Deus faz em nós quando sofremos. Paulo sofreu muita perseguição, Atos capítulo 9, verso 15 e 16. Essa perseguição abriu para ele muitas portas para o testemunho. Os desafios de Paulo o levaram até a presença de reis e de governadores. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, versos 38 a 39. Nem mesmo a morte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 57. A perseguição espalhou muitos crentes e eles testemunharam de Jesus onde quer que estivesse. O cristianismo é como um fogo. Se você cutuca com uma vareta, as faíscas espalham fogo para novos lugares. Atos dos Apóstolos mostra que a perseguição espalha a igreja, mas que a igreja anuncia a Jesus por onde quer que ela vá. Vamos aos exercícios desse texto 5 e a revisão dessa lição através dos exercícios. Exercício: marque-se para certo e para errado. 3,48. Os descrentes sempre perseguiram os crentes. Certo. 3,49. Judeus pecadores perseguiram aos profetas. Certo também. 3,50. Em Atos, judeus descrentes não perseguiam a igreja. Errado. 3,51. Podemos evitar a perseguição se formos mais espirituais que outros. Errado também. Tem nada a ver com a espiritualidade. 3,52. O livro de Atos contém quantos exemplos de perseguição? Letra D, 25 exemplos que nós vimos aqui. Marque agora C para certo e para errado. 3,53. Deus raramente livra seu povo da perseguição. Certo.
3,54, o poder do Espírito Santo nos livra das perseguições. Errado. 3,55, a perseguição e o sofrimento produzem em nós maturidade, certo? 3,56, Atos mostra que a perseguição acaba com a igreja. Errado. Vamos ao relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, 3,57. Escreveu acerca daqueles que expulsaram demônios e curaram em seus dias. Aqui é a letra A Justino Martiri. Testificou acerca de curas e o falar em línguas. Aqui é Tertuliano. Curou muitos doentes em nome de Jesus. Martinho Lutero, letra D. Escreveu que os crentes seus dias expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes. Pode ser Ambrósio ou Tertuliano, né? A 3,60 talvez é Tertuliano e a 3,58 Ambrósio, letra C. Na 3,58, 3,60, letra B. Muito bem, vamos a outro relacione a coluna A, de acordo com a coluna B, coluna A. 3,61. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Aí, Atos, capítulo 14, 19, 22, letra C. 3,62. O Sinédrio prendeu os apóstolos e depois os espancou. Letra D. Atos 5, 17 a 41. 3,63. Paulo foi levado a Roma como prisioneiro e o navio foi perdido em uma grande tempestade. Letra A. Atos 27. Paulo foi acorrentado e vigiado por 2 anos, aqui, Atos 28, verso 11 ao 31. Agora, vamos à revisão dessa lição 3. Assinale com X a alternativa correta. Atos 3 revela que os crentes ainda confiavam em sacrifício de animais. Letra A. 3,66, o pedinte em Atos 3 era aleijado há, letra D, 40 anos. 3,67, o que fez com que muitos não notassem o aleijado em Atos 3. Aqui o belo portão, letra C, belo portão. 3,68, o que cada crente deveria dizer para uma pessoa em necessidade. Letra C, queria poder ajudar. Ou letra B, o que eu tenho eu te dou, é mais certo. O que eu tenho, te dou. 3,68, o que eu tenho eu te dou. 3,69, Deus não ajudou o aleijado até que Pedro estendeu a mão. Letra D, Pedro estendeu a mão. 3,70. A chave para adicionar 2.000 pessoas à igreja foi... aqui, a chave para adicionar foi a cura do pedinte aleijado. Letra B, a cura do pedinte aleijado. 3,71. Sob o Antigo Testamento, não havia perdão para os pecados, letra D, feitos de propósito. 3,72, o motivo que faz muitos se afastarem de Deus é que o motivo que faz Satanás que os confunde, letra A. 3,72, Satanás que os confunde. 3,73, Deus é soberano, significa que, letra C, ele é quem controla tudo. 3,74, crentes deveriam ser cheios do Espírito Santo mais de uma vez, porque... letra B, expandimos nossa capacidade para Deus.
3,75, um dos motivos que unia os crentes eram, letra A, eles concordavam em praticamente tudo. 3,76, o compartilhar dos crentes vinha de, letra A, vontade própria. 3,77, Ananias morreu porque, letra B, mentiu para Deus. 3,78, Pedro sabia que Safira ia morrer porque Ananias tinha morrido, não é? A letra A, Ananias tinha morrido, e aí Pedro sabia. 3,79, os apóstolos aprenderam a curar os enfermos. Letra B, seguindo o exemplo do seu mestre. Letra D, seguindo o exemplo do seu mestre. 3,80, todos em Lida e Saron se converteram. Pedro pegou o evangelho, uma cura sobrenatural aconteceu. Letra B, uma cura sobrenatural aconteceu. 3,81, qual é a porcentagem de cristãos na grande comissão que acreditam que milagres ainda acontecem? Letra B, pelo menos 40%. 3,82, mais de 200 curas serão registradas no diário de Wesley. Letra D, Wesley. Lutero também mencionou, mas Wesley. 3,83, dos 25 casos de perseguição em Atos, os livramentos sobrenaturais aconteceram, letra B, 3 vezes. E 3,84, qual das opções seguir não é a maior causa para o crescimento da igreja? Letra A, prosperidade, não é a maior causa. União é, milagres é e perseguição é. A letra A, 3,84, a prosperidade. Muito bem, com isso nós concluímos agora a lição 3. Nesse vídeo nós abordamos o texto 4 e 5. Você deve assistir o primeiro vídeo, se você ainda não viu, onde a gente aborda o texto 1, 2 e 3 da lição 3. Por isso que nós chamamos lição 3A. E a lição 3B, que é esse aqui, abordamos o texto 4 e o texto 5 e concluímos essa lição de número 3. O aluno agora deve tomar um intervalo de 10, 15 minutos, tomar água, um café e volte para a lição de número 4 do livro de Atos, juntamente com a revisão do teste 2, para que você seja bem-sucedido no seu teste e obtenha a sua avaliação. Então, nós vamos dar a lição 4 e na lição 4 abordaremos o teste de número 2 para você. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 251 pastas com um total de 7.420 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.